A segunda temporada de Profecia do Inferno mantém o clima de suspense e mistério da primeira temporada, mas ao mesmo tempo que essa segunda temporada consegue entregar, de certa forma, uma história completa e concluir alguns arcos, a temporada terminou com um grande gancho para ser trabalhado numa terceira temporada ainda não confirmada. E aqui nesse vídeo nós vamos discutir essa temporada, nós vamos comentar aquele final, a gente vai tentar entender o que são esses monstros, o que é a condenação, o que é a ressurreição e discutir de fato o final. O mundo está realmente acabando? Fala galera, como é que Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar da segunda temporada de Profecia do Inferno. A primeira temporada da série estreou há muito tempo, em 2021, há 3 anos atrás, e fez muito sucesso, e por isso que eles logo confirmaram essa segunda temporada que a gente acabou de assistir. E eu tenho certeza pra vocês que se essa segunda temporada fizer sucesso também, eles vão confirmar uma terceira temporada. Mas o que tá sendo sucesso também é a Black Friday da Insider. Posso falar para vocês? As ofertas, elas estão sensacionais e eu ainda tenho um cupom especial para os meus seguidores, que é o Matheus Mendes 15. Então, somando o meu cupom com os descontos do site, você consegue fazer o seu pedido e chegar até 40% de desconto. Isso é muita coisa. Sério, galera, isso é muita coisa mesmo. Isso é promoção de Black Friday de verdade. Eu estou utilizando aqui nesse vídeo uma camiseta da Insider e eu vou deixar linkado aqui na descrição e no comentário fixado também que peça é essa que eu estou utilizando, que é uma peça muito boa, é bonita e é também extremamente confortável. Sério, pensa no conforto, pensa aí no que te traz conforto no dia a dia. Pensou? Então, a Insider tenta replicar essa sensação de conforto em cada detalhe das suas peças. E o tecido das roupas, né? O tecido dessa camiseta, por exemplo, é um tecido tão leve, é um tecido tão bom de tocar, sabe? E as peças também têm regulação térmica e ação anti-odor. Então, se você se interessou, confere o link aqui da descrição e aproveite a Black Friday da Insider. A mensagem central dessa segunda temporada de Profecia do Inferno é a mesma mensagem central da primeira temporada. Cuidado com o fanatismo religioso. A primeira temporada da série abordou como que as pessoas têm necessidade de encontrar explicações para tudo. E quando isso não acontece por meios científicos, as pessoas acabam apelando para a religião. Essa segunda temporada da série se passa em 2030, mas essa necessidade que os seres humanos têm de encontrar explicação para tudo, ela existe desde que o mundo é mundo. Na Grécia Antiga, por exemplo, as pessoas acreditavam que todas as coisas boas e ruins que aconteciam em suas vidas era por conta de desejo divino. Se você teve uma boa colheita, é porque tem um deus grego que abençoou a sua colheita. E todos os fenômenos da natureza eram explicados por conta dessa intervenção divina. O tempo passou, a ciência avançou e agora a humanidade consegue prever terremotos, consegue prever tsunamis, consegue antecipar fenômenos da natureza. Então essa necessidade de explicar tudo por vontade divina acabou diminuindo. Mas e se do nada, um novo fenômeno da natureza inexplicável acontecesse? E se do nada, monstros de sombras aparecessem e matassem as pessoas, dizendo que essas pessoas estavam condenadas ao inferno? O que será que aconteceria? Aconteceria o que a gente está vendo na série. Todos procurariam uma explicação religiosa para isso e o mundo ia acabar virando uma teocracia, como era anos e anos atrás. Foi isso que aconteceu na primeira temporada, e na primeira temporada também a gente viu a jornada das pessoas que sabiam que aquelas demonstrações não tinha nada de desejo divino, que as demonstrações eram aleatórias, tentando mostrar isso para as outras pessoas. E bom, de certa forma, eles conseguiram. A Nova Verdade dizia que os pecadores iam para o inferno. Então, se você não fosse um pecador, se você parasse de pecar, você seria poupado dessa condenação. Vimos no final da temporada passada que a doutrina da Nova Verdade começou a perder força depois que um bebê foi condenado ao inferno. Horas, se um bebê que acabou de nascer e não tinha pecado nenhum foi condenado ao inferno, o que isso quer dizer, sabe? Isso vai contra toda a doutrina da Nova Verdade. Para aquela população, a criança ter sobrevivido e os pais terem morrido, mudou tudo, porque os pais eles não foram condenados ao inferno e eles foram mortos pelos executores. E a criança que tinha sido condenada ao inferno acabou sobrevivendo. Então, assim, explodiu, né? A doutrina da Nova Verdade acabou explodindo, começou a perder força e aí, tomando o espaço deixado pela Nova Verdade, a Arrowhead começou a crescer. E isso ainda é uma crítica ao fanatismo religioso das pessoas. As pessoas são muito facilmente enganadas por um líder religioso que tem uma fala forte, que parece que sabe do que está falando e que tem confiança no que diz. O líder da Arrowhead tinha tudo isso.
e ele veio com uma explicação que parecia fazer sentido. Então antes, as pessoas que acreditavam na doutrina da nova verdade passaram a acreditar na doutrina da Arrowhead. E a doutrina da Arrowhead era uma doutrina insana, mas as bases dessa doutrina eram as mesmas das bases da nova verdade. Então tinha ali uma semelhança, então por isso foi tão fácil para Arrowhead, né, angariar os fiéis da nova verdade. E Arrowhead surgiu aí com uma explicação doida, disse o seguinte, que o bebê foi condenado, né, teve aí essa condenação ao inferno para punir os pais, porque os pais eram pecadores. Então Deus resolveu punir a criança, resolveu condenar a criança para punir seus pais, porque que maneira mais efetiva de punir os pais do que prejudicando o seu filho? E como o bebê sobreviveu, né, eles começaram a dizer que se você se jogar numa demonstração, participar da demonstração e sobreviver, é porque Deus expiou os seus pecados. E vemos isso na série, né, durante lá aquela demonstração que a Arrowhead estava filmando e transmitindo, inclusive em live, comentando para um monte de gente, todos os membros da Arrowhead que estavam ali no lugar da demonstração se jogaram em cima do cara que tinha sido condenado e todo mundo acabou morrendo, incluindo a esposa daquele rapaz que futuramente se aliou a Sodo. A crítica é clara, quem primeiro surge com uma explicação coerente para o inexplicável é capaz de manipular as massas através da religião. Cuidado com o fanatismo religioso, mas pensa aí você na sua casa, vamos fazer esse exercício, imagina que você está inserido nesse universo da série. Para onde que você iria? Você iria acreditar na nova verdade? Você iria acreditar na Arrowhead? Ou você ia achar que aquilo tudo era uma coisa aleatória? Você ia ficar ali mais pro lado da Sodo? Coloca aqui nos comentários, por favor, que eu tô querendo ver a resposta que vocês vão dar. Só que tem uma coisa, qualquer que seja a religião aí desses monstros e desse anjo que vem avisar da condenação, não pode ser o cristianismo, porque a base do cristianismo é a remissão dos pecados, ou seja, você pode se arrepender pelos seus pecados. E quando vem, né, um anjo falar para você vai morrer daqui a 2 anos e você vai para o inferno, ou seja, você não tem como se arrepender dos seus pecados, você já está condenado ao inferno, não importa o que você faça dentro desses 2 anos. Então, por aí já não é cristianismo, pode ser qualquer outra religião, mas a base do cristianismo, ela meio que já cai por terra. Ou seja, não seria cristianismo, seria ou a nova verdade, ou a Arrowhead, ou nenhuma das duas. Então coloca aqui nos comentários no que vocês acreditariam. E aí foi todo o plot que nós vimos nessa segunda temporada. Nós vimos no final da primeira temporada a Park Jun-ja ressuscitar. E aí descobrimos aqui nessa segunda temporada que a nova verdade a manteve presa durante todos esses anos para tentar entender o que aconteceu com ela, para tentar estudar ela, para tentar tirar informações dela do que é a verdade, de como que ela voltou, de como é o inferno. Só que a Park Jun-ja ela ficou muitos anos sem falar nada. E quando aos poucos ela começou a se comunicar, as pessoas acreditavam que ela estava falando aleatoriedades, só que no final não era. Uma outra pessoa que ressuscitou foi o presidente da nova verdade, o Jin-Soo. O Jin-Soo foi a primeira pessoa que recebeu a condenação nesse universo da série. Ele recebeu uma condenação dizendo que ele iria morrer 20 anos no futuro, o que deu tempo para ele, né, montar toda essa doutrina da nova verdade para controlar as pessoas através do medo. E eu falei sobre isso com detalhes na minha análise da primeira temporada da série, que eu vou deixar linkado aqui no card. Mas eles não foram os únicos ressuscitados. Na verdade, uma pessoa ressuscitou antes dos 2, que foi a Bebê, que nós vimos, né, que sobreviveu à demonstração na primeira temporada. A Bebê foi condenada, morreu e ressuscitou quase que instantaneamente. Todas as pessoas que presenciaram aquela demonstração assumiram que a Bebê tinha sobrevivido, mas não, ela morreu, só que ela ressuscitou muito rápido. Mas por que essa Bebê voltou? Por que o Jin-Soo voltou? Porque milhares de inocentes foram condenados ao inferno no final da temporada. Bem, isso a série não explica com 100% de certeza. Aliás, a série nem é sobre isso. A série é sobre o quão frágil nossa sociedade é quando nos deparamos com o desconhecido. Nós nos voltamos uns contra os outros. Mas isso significa então que o ataque dos monstros lá, dos executores, são ataques aleatórios? Eu acredito que não. Eu acredito que há uma mitologia ali. Eu acredito que a pessoa que criou a série, ela pensou numa mitologia para os executores. Ela sabe quem são as pessoas que os executores vão atacar. Ela sabe exatamente quem são as pessoas que irão ressuscitar. Há um padrão nisso aí. Nada é aleatório. A série só não se deu o trabalho de explicar isso pra gente e deixar isso tudo mastigadinho. Mas eu li uma teoria muito interessante e eu observei algumas coisas. Eu reparei muitas coisas enquanto eu assisti a série, então eu acabei agregando informação e adaptando, né, ao que eu li nessa teoria, e agora eu vou compartilhar com vocês o que eu acho que é a motivação dos monstros. O planeta Terra já passou por pelo menos 5 apocalipses durante toda a sua existência.
E quando eu falo de apocalipse, eu me refiro à extinção em massa para uma evolução acontecer. E o apocalipse mais famoso, né, é também o mais recente, que foi o que extinguiu os dinossauros. E com a extinção dos dinossauros, o planeta Terra entrou em uma nova era. Foi preciso erradicar a vida anterior para permitir que a Terra passasse por uma evolução, e eu acredito que é isso que está acontecendo na série. Vamos falar de evolução. Seres humanos e chimpanzés, eles compartilham 99% do seu DNA, mas ainda assim nós, seres humanos, somos muito diferentes dos chimpanzés, porque os seres humanos evoluíram. Entretanto, não tem como erradicar 100% o aspecto religioso da coisa, porque quando os executores eles estão ali, né, levando uma pessoa para o inferno, como eles dizem, a gente vê um clarão antes deles irem embora, como se esses executores estivessem sugando a alma da pessoa para levar a alma da pessoa para o inferno mesmo. E quando a gente compara com os animais, né, assistindo a série, a gente não viu nenhum animal, nenhuma coisa tendo essa condenação ao inferno. Então parece que esse fenômeno, né, de condenação e de demonstração é algo apenas para os seres humanos. O que parece que está acontecendo na série é uma evolução forçada da humanidade. Os seres humanos estão sendo enviados ao inferno, mas quando eles retornam evoluídos, eles retornam com superpoderes. Assim como os neandertais evoluíram para Homo sapiens, né, na nossa evolução humana, na série a gente está vendo os Homo sapiens evoluindo para uma espécie superior. E essa teoria diz que Deus, ou a natureza, força a evolução da humanidade, condenando as pessoas a esse fenômeno que nós vimos em tela. E então as pessoas vão para o inferno e lá elas têm que lidar com os seus traumas. Elas têm que lidar com a sua culpa, elas têm que lidar com as suas questões internas mesmo. E as pessoas que conseguem se resolver consigo mesmo, elas voltam, né? São dadas a essas pessoas uma nova chance de viver na Terra. E aí as pessoas voltam, mas elas não voltam como as mesmas pessoas que elas foram. Elas voltam diferentes, elas voltam com poderes, elas voltam como uma versão evoluída do que elas foram antes, uma versão avançada do que elas tinham sido. A bebê foi ao inferno e voltou em tempo recorde porque ela tinha acabado de nascer. Ela não tinha trauma, ela não tinha insegurança, ela não tinha questões para lidar no inferno. Então ela foi e voltou. Mas a Park Jun-ja e o Jin-Soo, eles demoraram bem mais. E quando eles voltaram, eles ainda precisaram ali de um tempo para entender o que estava acontecendo com eles. A Park Jun-ja, quando voltou, ela ficou muito tempo sem falar. Até que anos se passaram e ela percebeu o que tinha acontecido com ela. Ela percebeu que agora ela tinha superpoderes. Ela percebeu que agora ela tinha visões relacionadas à morte das pessoas que ela enxergava. O Jin-Soo também voltou. E o seu poder ficou mais com cara de maldição, porque ele via os executores toda vez que ele olhava para o espelho. E a recém-nascida também voltou, só que ela cresceu, né? Ela cresceu já sendo avançada, ela já cresceu já sendo uma versão evoluída do que ela tinha sido antes, então para ela nada mudou. Para ela não mudou nada, porque o normal para ela é ser quem ela já é. Então muito provavelmente essa menina também tem um superpoder, mas esse superpoder vai ficar para ser revelado apenas na terceira temporada. A Park Jun-ja, depois de se entender consigo mesma, ela pôde ir viver com os seus filhos, mas o Jin-Soo foi ao inferno, voltou, e ainda assim ele não conseguiu lidar com os seus próprios demônios. Ele voltou à vida fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes de ir para o inferno, e por isso que ele acabou se transformando em um monstro, porque ele não evoluiu. A Park Jun-ja disse para o Jin-Soo que ele foi o primeiro escolhido, né? O primeiro condenado ao inferno, porque ele sempre foi um covarde. Então ele foi ao inferno, ele passou por tudo aquilo, ele voltou à Terra e ele continuou sendo um covarde. Como ele não evoluiu, então agora ele vai servir como um executor para forçar a evolução das outras pessoas. Se a condenação e os executores são uma força da natureza, o que a gente está vendo na série é a natureza ou Deus tomando as rédeas da situação, tomando o que os humanos tiraram para seguir para o próximo nível. Então o que a gente está vendo na série poderia ser classificado como o sexto apocalipse, a sexta extinção, que as pessoas que sobraram foram as pessoas evoluídas, essa nova versão dos seres humanos, e aí a natureza pode ser Deus também, depende de como você interpretar. A evolução da humanidade não acontece de um dia para o outro, mas agora as coisas parecem que vão ficar mais rápidas, porque no final da temporada nós vimos centenas de pessoas recebendo condenações. Park Jun-ja disse que o mundo vai acabar em breve, e ela pode estar se referindo ao mundo atual, né? Essa quinta era do planeta Terra, se referindo que depois desse apocalipse a Terra vai passar para uma sexta era, para um sexto período,
onde só vai sobreviver as pessoas que forem ao inferno lidarem com seus traumas e voltarem. As pessoas que forem ao inferno não lidarem com seus traumas, voltarem, vão acabar se tornando executores, e terão pessoas que irão ao inferno e nem irão voltar. Eu não acredito que sejam todas as pessoas que sofreram demonstração e foram ao inferno que vão voltar não, tá? Se fosse assim, eu acho que teria muitos mais ressuscitados na série, porque teve já muita gente que recebeu a condenação e já teve muita demonstração por aí. O que eu acho é que quando, os executores mandam a pessoa para o inferno, a pessoa fica passando por tudo aquilo e a pessoa ela precisa ter uma força de vontade absurda para que seja dado a essa pessoa novamente o dom da vida. A motivação da Park Jun-ja era rever seus filhos, foi a isso que ela se segurou. O Jin-Soo, ele sempre foi um covarde, e um covarde sempre tem medo, então ele estava passando por tudo aquilo e ele estava lutando para sair dali o mais rápido possível. E a bebê, a gente não sabe muito bem o que estava passando na cabeça dela, mas no final ela também voltou. Eu acredito que os condenados que acabarem se conformando ou que não tiverem toda essa força de vontade para sair dali, para sair do inferno, vão acabar morrendo e ficando mortos de vez, sabe? Ou as pessoas ficarão muitos e muitos e muitos anos no inferno até que chegará o momento em que essa pessoa voltará. Mas aí isso pode se passar 50 anos, isso pode se passar 100 anos, enfim. Mas isso é só uma teoria. Contudo, é o melhor que a gente pode fazer, já que a série não trouxe pra gente nenhuma dessas explicações. Mas, de novo, a série não é sobre o mistério dos executores, o mistério das condenações. A série é sobre como que os seres humanos reagem a isso. E dito isso, eu gostei pra caramba dessa segunda temporada e tô ansioso pra série ser sucesso e para que eles renovem ela para uma terceira temporada. E você? O que você achou? Coloca aqui nos comentários que eu sempre gosto de ler o comentário de vocês. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não tá inscrito, me segue no Instagram pra acompanhar o conteúdo que eu levo pra lá. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.